Bom dia, amigos e amigas que acompanham a Click News, aqui em mais um Momento com João Salame. Hoje quero abordar um tema que eu considero dos mais importantes para o desenvolvimento do Estado. A questão das rodovias, das nossas estradas. Realmente é um tema que me incomoda sobremaneira. Eu conheço boa parte do Brasil, praticamente todo o Nordeste. Vivi alguns anos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Goiás, em Goiânia, e andei muito por todas as estradas. E aqui no Pará, especificamente, eu viajo muito, eu gosto muito de andar, de visitar os municípios, as lideranças, conhecer os problemas do estado do Pará. E nos últimos dias eu já visitei cerca de 20 municípios, em pouco mais de um mês. E, sinceramente, essa questão das estradas me incomoda profundamente. Vejam só, a gente roda aqui no Nordeste do país, estados pobres, paupérrimos, né, como é o caso do Piauí, do Maranhão, e a gente já vê muitas boas estradas, né, com pavimentação decente, de qualidade. Então, o que acontece no Pará? Em primeiro lugar, é bom a gente ter claro que o Pará é um dos estados que mais chove na federação. E não existe inimigo maior para o asfalto do que a água. Isso aí realmente atrapalha, produz muitos buracos, é preciso fazer uma pavimentação com um custo muito mais elevado do que se faz, por exemplo, no sertão nordestino, onde praticamente não tem água. Então isso aí realmente eleva o custo de pavimentação, de construção das nossas estradas. Mas a gente vê também, por outro lado, que o governo federal investe muito, né? A União investe muito em estradas por vários lugares do Brasil, e o investimento aqui no Pará é muito pequeno, né? A principal rodovia que nós temos que corta o Pará Federal é a Belém-Brasília. É uma pista que é repleta de trânsito de caminhões, um perigo trafegar na Belém-Brasília, principalmente para os automóveis menores. As ultrapassagens são praticamente impossíveis, que se formam verdadeiros paredões de caminhões. Quanto tempo tem já a Belém-Brasília? Já não era possível ela ter sido duplicada, como já foram duplicadas várias estradas importantes do Brasil, mas principalmente em São Paulo, né? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná. Aí os investimentos federais são pesados, né? Para cá nós sofremos com esse drama da Belém-Brasília. E a Transamazônica, o que dizer da Transamazônica? É dizer, entra governo e sai governo, e ela vem sendo pavimentada de maneira fatiada, né? Já passamos pelo governo do Fernando Henrique, que fez um pouco, pelo governo do Lula, que fez mais um pouco, pelo da Dilma, que fez mais um pouco, agora do Bolsonaro faz mais um pouco. Mas o fato é que a rodovia Belém-Brasília continua, com vários pontos ainda sem pavimentação e outros com a manutenção muito ruim, com a buraqueira tomando conta. Se a gente for ver outra rodovia federal, a BR-155, antes era a PA-150, hoje é rodovia federal, que vai de Marabá até Redenção, aí é um escândalo completo. Quer dizer, é uma rodovia totalmente cheia de buracos. Eu diria que tem pedaços de rodovia cercados por buracos por todos os lados, né? Aquele trecho ali próximo à Vila Rio Vermelho, mais conhecido como Gogó da Onça, no município de Xinguara, antes de Sapucaia, é um absurdo. Quer dizer, ali permanentemente aquele trecho está destruído, o que é uma demonstração que não adianta fazer tapa-buraco, ele tem que ser refeito, reconstruído. E também estradas sem acostamento, com a buraqueira tomando conta. Então é realmente um dilema para o condutor de veículo, né? Então as estradas federais, a Santarém-Cuiabá agora finalmente, depois de muito tempo, né,
ela foi boa parte dela, creio que 80% a 90% foi feita aí no governo Lula e Dilma, e agora o presidente Bolsonaro concluiu a pavimentação da Santarém-Cuiabá. Mas ainda tem alguns trechos lá próximo a Santarém que ainda também precisam de pavimentação. Então essa é a situação que nós enfrentamos no estado do Pará no que se refere às rodovias federais. A BR-222 aqui é um trecho curto que liga Marabá a Dom Eliseu, já está cheia de buracos, né? Aqui próximo a Bom Jesus do Tocantins, a buraqueira tomou conta da estrada, gerando prejuízo para os condutores de veículos. E olha que é uma estrada que não tem o tráfego muito pesado, a BR-222, mas já está nessas condições, sobretudo depois que aumentou aí o plantio da soja e aumentou o tráfego de veículos transportando o produto. Então, meus amigos, é importante que a bancada federal do Pará, que os senadores, os deputados federais se mobilizem em torno desta causa, né? Esse é um dos dilemas de termos uma bancada pequena de 17 deputados federais. Inclusive, uma distribuição injusta. Tem uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal que o Supremo nunca decide, solicitando a redivisão do número de vagas de deputados federais. O Pará ganharia no mínimo as 3 ou 4 vagas de deputados federais, porque a população do Pará cresceu muito mais do que a população de outros estados e a Constituição é clara, o número de cadeiras tem que ser definido de acordo com o tamanho da população dos estados brasileiros. E essa redefinição nunca vem e o Pará continua acumulando prejuízos na sua representação política. Se tivéssemos 20 ou 21 deputados federais, certamente o nosso peso aumentaria lá na esplanada dos ministérios para que a gente pudesse trazer mais recursos. Mas mesmo com a bancada atual de 17 deputados federais que nós temos e de 3 senadores, a exemplo de todos os estados que têm 3 senadores, a gente deveria estar fazendo um barulho muito maior, uma pressão muito maior, para que a gente pudesse efetivamente trazer mais investimentos federais para as rodovias que cortam o nosso estado e que são de responsabilidade da União. Temos o dilema das rodovias estaduais. A PA-150, uma das maiores rodovias estaduais do estado, ela está em alguns pontos absolutamente intrafegável, sobretudo ali entre Nova Ipixuna e Jacundá. Tem trecho onde a estrada literalmente acabou, e de Jacundá para Tailândia, vários pontos com inúmeros buracos, perturbando a vida dos motoristas e causando inúmeros acidentes. Aí nós temos um problema de outra natureza, o problema das rodovias estaduais. No caso específico da PA-150, é uma rodovia que vem da década de 80, ela foi uma odisseia, a construção da PA-150, considerada até então a maior rodovia do estado do Pará, porque ela ia até ali depois de Redenção. Ela carece de uma infraestrutura melhor, ela já foi concebida com dificuldade, já foi concebida sem ter uma estrutura para ter um peso de circulação de veículos maior, né? Então, nós estamos pagando o preço disso agora. Por quê? Porque agora, sobretudo de Marabá para Barcarena, o transporte de minério está arrebentando com a estrada, né? Caminhões que é para transportar 10 mil toneladas, transportam 40 mil toneladas. E não há estrada que resista, principalmente a estrada que teve o seu início, a sua estrutura inicial concebida por um transporte mais leve, né? Então essa estrada ela precisa ser reconstruída. Não adianta mais os tapa-buracos na PA-150, porque tapa o buraco num dia e os caminhões pesadíssimos no outro dia tratam de produzir novos buracos. Então é preciso que o governo do estado tome uma decisão no que se refere à PA-150. Essa decisão não pode mais ser adiada, né? Vai privatizar, terceirizar esse trecho. Esse trecho ele já registra circulação de veículos superior a algumas rodovias federais, inclusive.
Então, vai terceirizar para que a iniciativa privada faça uma estrada decente e cobre, evidentemente, o pedágio para poder garantir a manutenção da rodovia? Outra pergunta que a gente sempre faz quando privatiza essas rodovias: geralmente essas grandes empresas querem apenas o filé mignon, não querem carne de pescoço. Então, eles querem primeiro que você praticamente entregue a rodovia pronta para eles depois fazerem apenas a manutenção e ganhar muito dinheiro como eles geralmente ganham. Ou será que realmente vai aparecer alguma empresa interessada em investir na reconstrução da estrada para poder faturar num contrato com um período de tempo um pouco maior, poder recuperar o investimento? O fato é que nós precisamos resolver o problema. Ou o governo do estado vai fazer um empréstimo internacional para reconstruir esse trecho da rodovia? São perguntas que estão postas e que o governador, evidentemente, com a sua equipe, creio, vai ter que se posicionar a esse respeito. Vem fazendo a operação tapa-buraco. Eu estou viajando constantemente na estrada e vejo as máquinas e homens trabalhando, fazendo tapa-buraco, mas é o que eu digo, quer dizer, tapa hoje, no outro dia, principalmente no período das chuvas, os caminhões hiperpesados, rodotrens, bitrens, tratam de produzir novos buracos. Esse é um dos dilemas também do problema da baixa capacidade de investimento do estado do Pará. O Pará não consegue ter R$1 bilhão, por exemplo, de dinheiro para poder investir ao ano, a não ser quando contrai algum empréstimo. Quer dizer, fica ali na casa de 350, 500 milhões de reais. Isso é insuficiente para as demandas do estado. Quer dizer, por quê? Porque boa parte da atividade produtiva pouco produz impostos. O rebanho bovino, que é uma grande atividade produtiva, gera pouco imposto. A atividade mineral, em função da Lei Candir, que proíbe a cobrança de ICMS na produção mineral voltada para exportação, praticamente também não produz impostos. A atividade mineral, o ano passado, pelas informações que eu tenho, faturou quase 100 bilhões de reais no estado do Pará e deixou 3 bilhões de reais em royalties e alguns impostos de serviço. Quer dizer, muito pouco. E boa parte desse dinheiro ficou inclusive nos municípios mineradores, não vão para o estado. 70%, 80% do dinheiro fica nos municípios mineradores. Quer dizer, o estado não tem o dinheiro, a atividade mineral que arrebenta com as estradas, o estado não tem o imposto, não tem o dinheiro para poder recuperar sequer a sua malha viária. A gente tem acompanhado nos últimos governos, desde o governo Almir Gabriel, que fez uma belíssima obra, que foi aquela alça viária, mas com a grande ajuda do governo federal, do então presidente Fernando Henrique, os governos que o sucederam construíram algumas estradas, estaduais, trechos pequenos. Eu lembro que no governo da Ana Júlia foi feita a pavimentação aqui da BR, da Transamazônica até São João do Araguaia, um trecho muito pequeno, mas que também já está cheio de buracos, uma pavimentação que não é no padrão federal das rodovias federais, que são mais difíceis de produzir crateras, apesar de que também nas rodovias federais aqui essa buraqueira acontece. Então o governador Jatene andou fazendo alguns trechos de rodovia ali no Nordeste paraense, de rodovias estaduais, O governador Helder Barbalho recentemente pavimentou um sonho aqui da nossa região, que é ali a estrada perto a Abel Figueiredo, ligando ao estado do Maranhão, na cidade de São Pedro da Água Branca, encurtando o caminho aqui do sul do Pará para o vizinho estado do Maranhão, sobretudo ali para a Imperatriz, a Sailândia. Então, realmente uma obra importante. Agora está fazendo a rodovia ligando o município de Acará até aqui a PA 150, ali próximo a Agropalma, em Tailândia, também uma pavimentação importante que vai criar uma nova rota de saída aqui do sul do Pará em direção à alça viária, a capital do estado. Mas
são obras ainda insuficientes para a necessidade do estado do Pará. Insuficientes porque nós somos um estado, desse ponto de vista, isso é muito bom para nós, muito cortado por rodovias, né? Sem falar em trechos importantes que já deveriam estar pavimentados, como por exemplo, aqui a estrada do Rio Preto, aqui no município de Marabá, que corta a área rural mais importante do município de Marabá, inclusive fazendo divisa com Itupiranga, com São Félix do Xingu, com Paraopebas, né? Onde tem muitos fazendeiros, muitos pequenos e médios produtores. Boa parte da nossa produção, seja de carne, seja de leite, seja agrícola, seja mineral, vem por esta estrada, a estrada do Rio Preto, que está merecendo há décadas ser pavimentada, né? E nós sabemos que o investimento é muito elevado para poder fazer a pavimentação de uma rodovia dessas. Tanto que o meu irmão, Beto Salame, quando foi deputado federal, conseguiu aprovar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e na própria Câmara o projeto de tornar este trecho da rodovia, da estrada do Rio Preto, uma estrada federal, porque fica mais fácil. Não é que é mais fácil, o governo federal tem muito mais dinheiro do que o governo do estado para poder pavimentar uma estrada dessa. Infelizmente o Beto não se reelegeu, o projeto está parado lá no Senado, aguardando ser votado também no Senado, para que a gente tenha a estrada do Rio Preto transformada numa rodovia federal, né? Então são esses os dilemas que nós estamos enfrentando. É preciso que o estado do Pará aumente sua receita. É preciso que a gente redefina o papel da mineração, que tanto arrecada, muito pouco deixa e muitos buracos produz, não só na área de onde o minério é retirado, mas também nas estradas que transportam este minério para outros países do mundo, né? Só desta forma nós vamos conseguir, de maneira inteligente, articulada, com um poder de pressão maior da nossa bancada federal junto ao governo federal, com o aumento da receita advinda da mineração, com parcerias público-privadas, para que a gente possa de repente terceirizar determinados trechos de rodovia, para que tenhamos estradas melhores. Só desta maneira, instalando também balanças que possam controlar o peso que passa sobre essas rodovias, nós poderemos pensar no futuro em ter rodovias melhores, diminuir o número de acidentes e o número de vítimas fatais que ocorrem nesses acidentes, né? Eu que viajo muito pelas estradas paraenses, espero que isso aconteça, né? Não adianta apenas culpar governos, é preciso haver uma mobilização geral da sociedade, dos nossos representantes, porque entra governo, sai governo, as dificuldades continuam e os buracos permanecem. João Salame, mais um momento com você aqui na Clique News. Um grande abraço e um bom dia para todos. Rádio Clique News, um passo à frente da informação, na rede, no ato.